Projeto Detetives da Natureza, indicado para o 4º ano do Ensino Fundamental 1. De olho na BNCC e organização do projeto. Competência: utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Unidade temática: natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento: conservação e degradação da natureza. Habilidade: identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, relevo, cobertura vegetal, rios, etc., no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. Quantidade de aulas: total de 10 aulas, 2 meses e meio, sendo a aula uma vez por semana, com duração de 2 horas cada aula, exceto o dia do projeto, no qual o dia será totalmente dedicado para isso. Primeira aula: introdução sobre o assunto meio ambiente. Explicação: será passada aos alunos uma explicação do termo meio ambiente, sendo necessário que eles anotem no caderno, para conhecimento e desenvolvimento do plano de aula. Na sequência, será necessário mostrar o vídeo em anexo para implementar o conceito de sustentabilidade e reciclagem, realizar perguntas: o porquê da importância do meio ambiente? A sustentabilidade é importante para preservar a natureza? Por quê? Qual a forma correta de descartar o lixo? Vocês conhecem? Existem muitos lixos que é descartado de forma incorreta. Onde vai parar? E para finalizar a aula, finalizar com o dever de casa, no qual deverão observar a volta e a ida para a escola e se neste percurso existe o descarte incorreto do lixo, como ruas, praças e outros lugares que passarem, e assim realizarão anotações no caderno. Ainda na primeira aula, ocorrerá uma pesquisa em sala. Segundo o artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, podemos definir meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e reage à vida em todas as suas formas. De uma maneira simplificada, podemos dizer que o meio ambiente são todas as condições e influências naturais que cercam e afetam diretamente todas as formas de vida do planeta. O meio ambiente engloba, desse modo, todos os elementos vivos e não vivos, que se relacionam com as diferentes formas de vida no nosso planeta. Meio ambiente é o lugar em que algo ou alguém está inserido. Os rios, os animais, as árvores, as pessoas são parte do meio ambiente, assim como as estradas, as casas, construções. Na segunda aula, veremos as anotações realizadas pelos alunos e classificar qual foi o lixo mais encontrado por eles. Na sequência, passar o vídeo para a introdução e diferença do lixo reciclável para o lixo orgânico. Com base nas anotações, iniciar uma atividade em sala. Qual foi o material mais encontrado por você no caminho até a escola? Ao invés do descarte incorreto, qual seria a forma correta de descartar ele? É possível realizar uma reciclagem desse lixo? O que você faria com ele? Com isso, os alunos deverão, em uma folha sulfite, dar vida a essa reciclagem desse material em desenho. Ainda nessa aula, abordaremos sobre o que é a reciclagem. Reciclagem é o processo de transformar materiais descartáveis em novos insumos e produtos. Embora seja uma prática antiga, atualmente as políticas de reciclagem são essenciais para proteger o meio ambiente e impulsionar o crescimento econômico. Normalmente é realizado por meio de coleta seletiva, que inclui a separação adequada do lixo reciclável e usa cores para facilitar a classificação dos materiais recicláveis, de acordo com a sua origem e, consequentemente, sua destinação adequada. O lixo reciclável deve ser descartado limpo e seco, enquanto os rejeitos ou lixo comum devem ser direcionados para os serviços de coleta urbana, que levam os materiais para aterros sanitários regulados. Descarte do lixo reciclável: papéis, lixo azul, plástico, lixo vermelho, vidros, lixo verde, metais, lixo amarelo. O que é lixo orgânico? Fazem parte do lixo orgânico todos os resíduos que têm origem animal ou vegetal, resto de alimentos, folhas, sementes, resto de carnes, ossos, entre outros, que sofrem um processo de decomposição natural, sumindo na natureza em pouco tempo. Esse tipo de lixo precisa ser tratado com todo cuidado, pois pode gerar consequências indesejadas para os seres humanos, como, por exemplo, mau cheiro, desenvolvimento de bactérias e fungos, aparecimento de ratos e insetos. Nestes casos, várias doenças podem surgir através da contaminação do solo e da água. Lixo como fonte de energia.
Esse tipo de lixo também pode ser usado para a produção de energia, biogás, pois em seu processo de decomposição é gerado o gás metano. Outra utilidade do lixo orgânico é a produção de adubo orgânico, mais usado na agricultura, através do processo de compostagem. Lugar de lixo é no lixo. Desde criança nós aprendemos que devemos jogar o lixo no lixo, mas muitas vezes na nossa cidade nós encontramos lixo na rua. Terceira aula. Começaremos a nos preparar para a aula 5, atividade prática no parque. No dia do parque, iremos para identificar se houve degradação do ser humano nesse meio ambiente e se tem algum tipo de descarte incorreto de lixo nesse meio ambiente. Dar o comunicado e autorização para os pais assinarem, autorizando os alunos a fazerem essa atividade fora da escola. Para a fixação de conteúdo, realizar um jogo de perguntas e respostas, no qual será em dupla. Um aluno falará para o outro um tipo de material e o outro terá que responder em qual cor de lixo ele terá que ser descartado corretamente. Anotar no caderno o nome do lixo e cor que foi respondido. Na sequência, para finalizar, realizar a correção passando de dupla em dupla. Pesquisa na sala. Principal responsável pela formação do continente de lixo, o descarte de plástico por meio dos sistemas de esgoto faz com que uma grande massa deste material seja transportado pelas marés, formando uma verdadeira sopa plástica. O impacto ambiental desse fenômeno ainda não foi totalmente medido, mas é inegável o fato de que o descarte incorreto de lixo é o responsável por todos os problemas ambientais causados por este continente de resíduos. Além de levar à formação de ilhas de lixo, plástico e papel descartado nos rios causam enchentes e alagamentos nas grandes cidades, disseminam doenças, causam a morte das populações humanas e prejudicam a sobrevivência da fauna e flora de diversas regiões. Vale destacar que esses transtornos não são necessariamente imediatos e passageiros, uma vez que o lixo demora dezenas e centenas de anos para se degradar na natureza, causando muitos problemas durante esse período. A quarta aula explica o objetivo da próxima aula, que será no parque, e o material que terão de levar seria para orientar a turma, cada um trazer o lixo orgânico de casa, ao invés de jogar no lixo, já reutilizar para montar uma composteira, e a utilidade de ter uma. Relatar dados importantes sobre toneladas de lixo orgânico descartado e a visão de diferenças que cada um pode fazer utilizando esse lixo para um novo destino. Já a pesquisa fala sobre a composteira. Uma composteira doméstica pode transformar seu lixo orgânico em humus dentro de sua própria casa ou apartamento, ainda fazendo sua parte ao contribuir para a saúde do meio ambiente. De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, o IPEA, mais da metade de todo o seu lixo produzido em casa é orgânico. Isso significa que a maior parte dos resíduos que produzimos é formado por cascas de frutas, verduras e outros rejeitos alimentares. Alguns exemplos são borras de café, sachês de chá, casca de banana, arroz cozido e casca de mandioca. Se todo o resíduo orgânico produzido no Brasil fosse tratado com compostagem, seria possível evitar emissões de gás metano através da produção de cerca de 37,5 toneladas de humus por ano. Isso poderia reduzir espaços ocupados em aterros e lixões e a poluição dos solos, dos lençóis freáticos e da atmosfera. Para a visita no parque da quinta aula, iremos precisar dos seguintes materiais: baldes, lupas, pote de sorvete, faca ou tesoura, sementes, vaso, terra, resíduos orgânicos e folhas secas. Em uma manhã ensolarada, os detetives da natureza chegaram no local informado e logo pegaram as suas lupas para investigarem tudo que encontrariam de errado pelo caminho. Não muito andarem depois, encontraram o primeiro problema a ser solucionado. Havia tanto lixo no chão que os detetives da natureza começaram a recolher com a ajuda do seu baldinho. Os detetives da natureza ficaram completamente impressionados, pois, por onde quer que passavam, ali o lixo estava jogado no chão também. Depois de um longo período recolhendo o máximo de lixo do chão, os detetives da natureza seguiram para solucionarem este problema. A missão agora é encontrar o lixo reciclável para realizar o descarte correto do que foi encontrado. Após encontrarem o local ideal para o descarte, os detetives da natureza foram selecionando o que foi encontrado com a sua classificação, se papel, plástico, vidro ou metal, e cuidadosamente foram logo descartando corretamente o lixo. Pronto, primeira missão concluída, mas os detetives da natureza resolveram ir além. Descobriram no caminho um lixo diferente, marrom e que era orgânico,
E então surgiu a ideia genial de reaproveitar materiais recicláveis e orgânicos para construírem uma composteira que servirá de adubo para as plantas, além de ser bom para a natureza, livre de poluentes. E para o início do desenvolvimento da ideia, a próxima parada foi embaixo das árvores para recolherem folhas secas que os ajudará nas camadas para a composteira. Após muito tempo em missão, foi possível ouvir um barulho estrondoso que estava vindo da barriga dos detetives da natureza. Então, a missão foi pausada para um pequeno lanche. Mas o destino da casca da banana agora não será o lixo orgânico, pois ela ganhará uma super utilidade, servirá como resíduo para a composteira. Os ajudantes dos detetives da natureza foram encarregados de produzirem a caixa digestora e a caixa coletora para a grande composteira. Foi necessário fazer cortes no pote de sorvete que foi usado como item reciclável. Enquanto os ajudantes estavam finalizando as caixas, os detetives da natureza continuaram a sua jornada, agora preparando todos os resíduos. Amassaram as cascas dos ovos, picotaram as cascas da banana junto com outras cascas, separaram as folhas secas, a terra e a borra de café. Quando finalmente as caixas ficaram prontas, os detetives da natureza entraram em ação para a finalização da composteira. Em camadas, foram colocando a terra, as folhas secas, as cascas dos ovos, cascas de banana e de outras frutas e a borra de café, e assim decidiram aguardar um pouco, até a produção do hummus começar. Enquanto isso, os detetives da natureza começaram um plantio do coentro. Depois da terra e a semente, era hora de regar as plantinhas e depois colocarem um pouco do adubo da composteira para eles crescerem fortes e cheios de nutrientes. E assim, os detetives da natureza aprenderam que aquele líquido escuro que normalmente sai do lixo é extremamente poluente para o meio ambiente, e pensando nisso, a composteira, que pode ser feita de lixo reciclável e material orgânico, produz também o líquido, mas aquele é muito bom para a natureza e as plantas, ajudando muito o planeta em que moramos. Assim, o descarte correto do lixo e o bom planejamento do lixo orgânico podem favorecer uma grande melhoria para o meio ambiente. Com isso, os detetives da natureza concluíram a sua missão do dia, resultando em descarte correto de muito lixo encontrado no chão, produção de uma composteira e a plantação de coentro que muito servirá futuramente. Sexta aula. Realizar uma roda de conversa com toda a turma, sondando o que aprenderam com as aulas desenvolvidas até o momento, qual a importância da reciclagem e o que eles podem fazer a partir daí para mudar o destino desses lixos e mudar o meio ambiente através dessa atitude. Para finalizar a aula, cada aluno deverá realizar um pequeno texto e um desenho baseado na seguinte pergunta: o que eu posso fazer para ajudar o meio ambiente? As atividades ficarão expostas em um mural para que as outras pessoas possam ver. Sétima aula. Trazer relatos sobre como está o coentro que está crescendo e desenvolvendo na compostagem feita em grupo, realizar atividade em grupo, levar eles para a sala de informática e pedir que eles procurem ideias de reciclagem para finalizar na próxima aula, finalizar a aula orientando o que cada grupo decidiu e o que o grupo deve trazer para desenvolver o que escolheram, recolher cada material finalizado. Oitava aula, aula da reciclagem. Com os materiais, cada grupo vai colocar a ideia que teve em prática com a supervisão e orientação da professora. Na nona aula, iremos realizar uma atividade com perguntas dissertativas sobre o meio ambiente, englobando reciclagem, lixo orgânico e compostagem, para acompanhar o desenvolvimento e aproveitamento da turma. Na 10ª aula, faremos uma exposição do material do desenvolvimento da aula 7. A turma irá explicar os materiais utilizados, o que eles realizaram e como foi esse processo, nomeando a feira de Do Lixo ao Luxo. E assim, encerraremos com uma frase da pensadora Andrea Taillot:
Quem ama, preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. E um agradecimento especial aos detetives da natureza que contribuíram para o desenvolvimento da nossa pesquisa.